Bom dia, bom dia, minha amiga, meu amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, em mais uma edição da Madrugada Astral, toda quinta-feira, 6 horas da manhã, sempre fazendo companhia para você que me ouve e acompanha de casa, do carro, na academia ou aí despertando e trazendo mensagens, aprendizados e conhecimentos ligados à astrologia, ao tarô, à hipnose, às ciências herméticas. De vez em quando aqui também trazendo um convidado. Hoje eu tô aqui sozinho, mas sempre aqui também agradecendo meu amigo Euri, que tá sempre na técnica, fazendo tudo chegar redondinho aí para vocês, tá bom? E você já me segue nas redes sociais? Então vem aqui comigo, Paulo Bene Astrologia, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e os programas aqui da rádio. Depois você pode acompanhar também no meu canal do YouTube e compartilhar essa mensagem para quem mais precisa. Hoje, no programa, eu trouxe um assunto muito interessante para que você possa refletir junto comigo. Sabe por quê? Diante dos atendimentos que eu fiz essa semana, tem sempre um tema que acaba acontecendo. Eu gosto de trazer aqui porque é uma forma também de você que está junto comigo compartilhar esse saber, entender melhor uma dinâmica de vida, e o tema de hoje é sobre como encontrar o seu propósito de alma. Isso é interessante porque a gente ouve falar propósito de vida, propósito de trabalho, de vocação, não é? O propósito de exercer a minha persona, a minha personalidade. Porém, para aqueles que gostam e acreditam, e eu sei que você também gosta, como encontrar o meu propósito de alma? Porque entender propósitos de alma vai muito além daquilo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas relações pessoais, e até porque eu trouxe aqui 3 perguntas para que a gente possa iniciar. Por exemplo, você vive hoje a vida que você escolheu ou você está vivendo a vida que esperam de você? Outra questão, o que realmente você percebe que dá sentido para a sua existência? Ou até mesmo, imagina o seguinte, se o propósito de alma que você sente de alguma maneira, um chamado, já estivesse identificado dentro de você. Dentro dessas 3 perguntas, vamos juntos aqui nesses minutinhos desenrolar e trazer esclarecimento sobre isso. Porque olha só, a gente sempre parte de alguns conhecimentos filosóficos, não é? Conhecimentos de vida, algumas vezes ligados a alguma espiritualidade ou religiosidade. Porém, se a gente vai para a filosofia de vida, existe um conhecimento que eu até já trouxe aqui em outros momentos, que é aquele o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Só que esse passo de conhecer a si mesmo, o propósito que a gente percebe que tem que dar o primeiro passo, é aquele propósito que começa por um autoconhecimento. Agora, claro que de repente você já vai dizer para mim: não, Paulo, mas eu já estou nesse despertar do autoconhecimento, não é? Eu já utilizo, por exemplo, o atendimento do mapa astral, já utilizo tarô, runas, búzios, ou até leituras, como uma maneira, ou a vivência espiritual, como uma maneira de autoconhecimento. Só que o que eu trago aqui de diferente hoje para encontrar esse propósito de alma é o seguinte: o propósito de alma vai muito além daqueles outros propósitos que a gente realiza na nossa vida. Como eu falei no início do programa, o propósito de uma vocação, de um trabalho, de uma carreira, de uma vida conjugal, de uma vida pessoal. O propósito de alma é como um chamado que acontece muito antes de estarmos aqui nessa existência. Ele também acontece nessa existência e vai ao encontro das nossas próximas existências. Então é um propósito único e por vezes a gente até se sintoniza com esse propósito de alma, porém muitas vezes a gente sai desta sintonia. E o autoconhecimento é o que deve nos fazer a encontrar esse tipo de propósito. Existe uma tríade que eu quero trazer para isso ficar mais claro para você. Por exemplo, a gente, para encontrar o propósito de alma, as coisas da nossa vida precisam fazer sentido. Agora, além do sentido, isso tudo deve estar voltado a uma missão. E para que faça sentido e esteja voltado a uma missão, você precisa fazer isso e realizar isso com autenticidade. Então, sentido, missão e autenticidade. E por que eu trouxe essa tríade?
Porque por vezes a gente acaba fazendo coisas sem sentido. Você já deve ter ouvido isso e eu até já trouxe um programa aqui, Como Viver uma Vida com Sentido. Agora, trazer sentido, estar em sintonia, tem que ter uma direção, que é essa missão de vida. E agora, o sentido e a missão de vida precisa estar ligado à nossa autenticidade. Quantas vezes fazemos coisas sem sentido, sem uma direção e uma missão, e fazendo apenas porque outros fizeram, copiando outras formas que não estão ligadas à nossa autenticidade. Portanto, viver uma vida com um propósito de alma não é apenas ter uma profissão, exercer uma habilidade, ter uma vida de sucesso. É viver, na verdade, de uma maneira coerente com seus valores, com seus talentos pessoais e dentro da sua essência. Existe uma frase do Viktor Frankl que ele fala o seguinte: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Agora, suportar esse qualquer como, obviamente, a gente precisa entender as condições de vida de cada um, as habilidades, os recursos que cada um possui, porque, obviamente, viver o problema que você possa estar vivendo, eu não sei nem se eu suportaria, aguentaria. Agora, muitas vezes, será que você entende e compreende os problemas que eu posso estar vivendo? Talvez não. Então, cada um na sua escala de vida e de valores pode entender que o propósito de alma está ligado àquilo que eu trouxe nessa tríade, o sentido, a missão e a autenticidade. Porque quem encontra um sentido nesse movimento de vida, com certeza enfrenta melhor os desafios da vida. E desafios da vida estarão presentes a todo momento, a toda hora, em todos os lugares que nós estejamos. Muitas vezes você está ali planejando tudo. Eu até costumo trazer esse tipo de simbolismo. A gente precisa na vida, para viver, estar vigilantes. Vigilantes, como um vigilante mesmo, aquele vigilante noturno, não é? Claro que não é viver em plena atenção de perigo, mas estar vigilante. Porque às vezes a vida te tira daquele movimento mais natural, do sentido do objetivo da missão, que eu falei agora há pouco, e para que você faça as coisas com autenticidade. Então você tem que ter até um jogo de cintura para readaptar as direções daquele movimento. Por isso que os conhecimentos astrológicos que eu trago hoje para que você possa, junto comigo, entender. O que a astrologia mostra, Paulo, para que eu possa encontrar, então, a minha missão de alma, não é? Eu tenho que fazer um mapa de um certo sentido, eu tenho que ver um objetivo de um oráculo, como eu devo fazer? No mapa, existem dois caminhos, ou dois pontos, melhor dizendo, que traçam esse caminho, que é o que a gente chama dos nodos lunares, o nó do norte e o nó do sul. O nó do sul são padrões, são ensinamentos, são memórias que a gente tem como conhecimento, a gente tem como vivência, a gente tem como já um aprendizado, não é? A gente carrega isso. Só que ali, como é um local de memórias, de aprendizados, que a gente até de alguma maneira também precisa superar, a gente gosta de ficar ali. Só que não deveríamos. Deveríamos realizar as missões do nosso mapa, ir ao encontro, ir na direção do nó do norte, que é justamente o caminho de crescimento. Agora, obviamente, trazendo até o conhecimento da física aqui, né? Quando eu tento sair da inércia do movimento estagnado parado, eu preciso, no primeiro momento, né, naquele T0, no primeiro tempo, dar uma força muito grande, muito maior, um alcance muito, claro que aqui até trazendo gigante, para que aquilo entre em aceleração, para que eu coloque a minha vida em aceleração. E isso é necessário a todo momento. Todos os dias a gente precisa levar esse movimento de sair da inércia, ir ao encontro dos caminhos de crescimento. Um grande conhecimento, esse caminho que é claro, trazendo o propósito de alma, é o mapa esotérico, onde eu entendo
qual é o propósito da minha personalidade, o propósito da alma, para que eu faça essa sintonia entre os dois. Então, é importante que você faça aí. Agora, como eu posso então me aproximar? Você já mostrou, Paulo, os caminhos que eu posso trazer dentro, quando eu descobri meu nó do norte, descobri meu nó do sul. Então, como é que eu faço? Como é que eu me aproximo, então, desse propósito de alma que eu já identifiquei? Lembra que eu trouxe uma tríade falando, né, justamente sobre sentido, missão e autenticidade? Agora, para encontrar, para se aproximar desse propósito de alma, existe uma outra tríade. Primeiro, a consciência. Consciência não é memória, não é lembrança. Memória e lembrança são coisas que vêm à tona. Então você tem uma memória, uma lembrança de um fato, de algo ou de alguém. Quando eu falo consciência, consciência é entendimento. Consciência é quando você lembra, racionaliza e aí você estabelece o estado de consciência e aí você vai de novo para um próximo ciclo. Então, consciência é isso. Segundo, coragem. Coragem é fazer com o cor, com o coração. É agir realmente com força, com vigor, consciência e coragem. E terceiro, a ação. Porque tem que tirar da ação, tem que tirar do papel. Mas, Paulo, eu não sei se vai dar certo. Nem eu sabia, por exemplo, que este programa daria certo se eu não tivesse feito o primeiro programa. Eu tive que fazer o primeiro passo, né? Eu tive que dar o primeiro entendimento, né? Para que aquela coisa agisse. Então, justamente, o propósito de alma na sua vida vai se revelar quando as suas escolhas vão refletir realmente quem você é. O propósito de alma vai se revelar no caminho quando as suas escolhas refletirem aquilo que você é realmente, com sentido, missão e autenticidade, mas fazendo tudo isso com consciência, coragem e ação. Por isso que é importante para que você possa até entender um outro conhecimento filosófico que eu trouxe aqui, um conhecimento oriental do Confúcio, que fala o seguinte: aquela que move uma montanha começa quando carrega pequenas pedras. Claro que aqui é um sentido simbólico, mas você quer carregar a montanha de um problema, de um fato ou de um sonho que você quer realizar? Começa carregando pequenas pedras. A primeira pedra, a segunda. E as pedras, muitas vezes, é um outro conhecimento simbólico, são até mesmo os problemas que a gente aparece no caminho, que nos trazem ali as condições de obstáculos. Aquelas pedras, ao invés de eu ficar ali trupicando, como dizem, né, na vida, fica ali tropeçando nas pedras, pega a pedra e vai carregando e levando ao encontro de uma grande montanha que você está justamente construindo para a sua vida. Porque toda grande jornada vai começar sempre com o pequeno e primeiro passo. E para isso, vamos aqui agora às previsões astrológicas para o final de semana, já começando agora no dia 1 e 2 de agosto. Se eu falei nos programas anteriores que o segundo semestre começou, agosto está aí na porta, não é? Viveu julho quem viveu, então vamos lá entender o final de semana nos dias 1 e 2 de agosto, começando sempre pelo signo de Áries. Arianas e arianos, momento no final de semana de reflexão. Então, entenda o seguinte: tenha uma ação mais de mediação com as pessoas, de reflexão, menos ação. Se você tem que fazer algo, faça com objetividade, sem ficar muito enrolando ali. Se adapte às circunstâncias do final de semana e faça tudo com discrição. Sabe, ali, escondidinho, tranquila, sem ficar partilhando muitos sonhos, projetos no final de semana. Faça tudo com reflexão e mediação. Algo de errado tirou você do caminho? Medie a situação, né? Seja entre pessoas ou entre você mesmo e você mesmo, tá bom? Taurinas e taurinos, é momento de inspiração. Então aproveite até mesmo para retomar ações e projetos que você de repente deixou para trás. E tudo isso com desenvoltura, envolvendo as pessoas que estão participando do seu final de semana, tá? Porque tudo isso vai sustentar esses sonhos e projetos que você deixou para trás. Então aproveite para retomar esses sonhos, se inspirando, entendendo até recursos que você pode utilizar dentro do seu alcance, tá bom? Geminianas e geminianos,
É momento aqui, eu até anotei para te trazer, de empreendedorismo. Às vezes, quando a gente fala empreendedorismo, parece algo grandioso, não é? Nem sempre. É muito mais um movimento de autoconstrução daquilo que você está fazendo. E você está com credibilidade para isso. Você tem valores e está se valorizando. Então, ó, iniciativa. Vamos lá. Pegue tudo que você tem para fazer. Claro que final de semana, às vezes, é momento de descanso, mas dedique uma janela também para construir, para empreender naquilo que você está pensando para a semana seguinte. Então, aproveite isso, porque isso vai depender da sua iniciativa e não de iniciativa alheia ou dos outros. Cancerianas e cancerianos, você está convicta e convicto de algo está chegando na sua vida? Então, receba isso, né? Como a gente diz muitas vezes, tome posse daquilo que realmente é seu, porque vai ser necessário que você muitas vezes conte com pessoas ao lado, até para confidenciar esse tipo de condição, pedir uma ajuda, um apoio e exteriorizar mesmo. Não fica só guardando para você. Você, canceriano e canceriano, num sentido até de um signo de água, bastante emocional, mas coloque para fora com uma pessoa de confiança, porque isso vai trazer aí um movimento até de realização mais rápido daquilo que você está pensando em realizar. Leoninas e leoninos, é momento mais de descanso, de você se recuperar, de você de repente até superar coisas que aconteceram na semana que tiraram você de algum agrado, colocaram você num caminho de desagrado. Então, aproveita o movimento de ficar mais quietinha, mais quietinho, de pensar novamente em reajustes de rota para poder engajar melhor na próxima semana. Então, palavra-chave para vocês, descanso no final de semana. Virginianas e virginianos, momento até de popularidade aí, de autoafirmação daquilo que você entende, acredita. Então você está, de repente, recebendo feedbacks positivos de algo. Aproveite para usar isso para colocar energia, se comprometer, de ascender muitas vezes nessa autoafirmação que vocês vão precisar ter. Então, se você percebeu que tem uma área da vida com mais popularidade, é ali que você tem que investir, é ali que você tem que se comprometer, porque é ali que vai ter, ó, poder de ascensão. Librianas e librianos, momento de interiorização, até para você perceber o desempenho da sua semana. Tem um projeto importante acontecendo nessa semana ou no próprio final de semana? Então faça, se inspire, né? Aproveite, porque isso pode trazer uma amplitude para uma área da vida, seja carreira, seja trabalho, seja relacionamento. Então faça com dedicação, acredite no local e lugar e pessoas com quem você está partilhando, porque tudo vai dar certo para você. Escorpianas e escorpianos, momento de renascimento e protagonismo. Eu até anotei essas duas palavrinhas aqui. Por quê? Ao mesmo tempo que vocês têm vou chamar de alto poder de renascer, o tal do poder da fênix, renascer das cinzas, é momento de você, então, estar protagonista daquilo que você está idealizando. Até porque esse poder de renascer, de transcendência, você vai conseguir integrando aquilo que aconteceu com você na semana. Então, perceba aquilo que você precisa juntar, integrar e fazer renascer, porque isso vai ser importante até para você idealizar novos projetos para a próxima semana, tá bom? Então, é quase, eu até anotei aqui, um protagonismo criativo que você pode ter, mas depende só de você e não dos outros. De sonhos, de projetos, de coisas que você quer ver na semana. Então, anota tudo, até eu gosto que anota, porque quando a gente anota algo, a gente tira, né, da cabeça, da imaginação, aquilo que a gente precisa fazer. Tudo bem? Sagitarianos e sagitarianos, é momento de fundamentar. Então, deixa de muitos sonhos, de muita coisa, vamos fundamentar, vamos reinventar as coisas, mas ó, agora realizando, até porque você pode fazer isso com cumplicidade, com pessoas mesmo, né? Então, estabelecendo boas parcerias, estabelecendo boas práticas, mas tudo isso, ó, fundamentando, sem muito idealismo, não. Vamos pôr mais o pé no chão para que você possa realmente até ter um resultado de notoriedade naquilo que você está desejando. Então, palavra-chave é fundamentar, nada de muito idealismo no fim de semana. Capricornianas e capricornianos, vamos alinhar as coisas, vamos se capacitar, tem coisas que você pode se autodesenvolver ou até buscar ajuda num curso, num autodesenvolvimento, até porque isso vai te levar a mobilizar
coisas importantes que estão aí paradas. Perceba o que está parado na sua vida. É momento de mobilizar esses novos sonhos, esses novos projetos. Aquarianos e aquarianos, é momento mais de desapego no final de semana. Pode começar até mesmo por desapegar de objetos pessoais, roupas, organizar o armário e desapegar aqui dentro também, porque é importante você se aperfeiçoar internamente e externamente. Eu sempre trago isso, né? O externo reflete o interno e vice-versa, para que você possa ter um movimento aí de reengenhosidade, se eu posso dizer assim, para se aperfeiçoar nos ideais que você está pensando para a próxima semana. Piscianas e piscianos, é momento de espontaneidade, então se coloque mais, né? Até mesmo se podendo dar a chance de errar em projetos, em coisas, se reinventar. Então, vai encontrar pessoas, vai acertar, vai errar, vai trocar com pessoas, aprender. Esse é o movimento. Não fica paradinho em casa não no final de semana. Sai para encontrar pessoas, para você entender melhor as iniciativas que você deseja ver na sua vida e com certeza nos seus projetos e sonhos. Estas foram as previsões para o final de semana agora, dias 1 e 2 de agosto. Continuando aqui, falando sobre o nosso propósito de alma. E retomando, né? Propósito de alma vai muito além de tudo aquilo que a gente pensa do propósito do nosso dia, que nem como hoje. Hoje eu tinha o propósito de vir aqui, fazer o programa para você, agora eu tenho outros propósitos maiores. Quais são os propósitos do meu dia, propósito da minha carreira, do meu trabalho, da minha vida conjugal, da minha vida familiar, e esses propósitos de alma. Eu preciso relembrar a minha mente e a minha própria alma qual é o meu propósito. Não é? Reajustar, eu até já trouxe essa identificação aqui, esse tipo de conhecimento, mas eu quero retomar. Durante 3 vezes ao dia, e principalmente manhã, de tarde, de noite, para o que você está fazendo, se puder, vai para um local meio sozinho, sem intervenções de pessoas e repense o que você está fazendo naquele período. Está te levando para esse propósito? Está te levando para o propósito de alma? Se tiver, continua. Não está, de alguma maneira, está saindo fora daquela rota? Para e reajusta. É hora de reajustar. Porque a vida é um grande transatlântico. Não dá para fazer cavalinho de pau, não dá para virar rapidamente a vida. A vida requer mudanças, né, quase que milimétricas. E nessas mudanças milimétricas, aí sim a gente vai ao encontro do nosso propósito de alma. Porque encontrar o propósito de alma é viver com mais consciência, significado e direção. Claro que quando você vem fazer o mapa astral, a gente olha lá o mapa natal, os desafios, oportunidades, ferramentas que você tem durante a vida. Nas previsões, a gente olha janelas de oportunidade, dificuldades que vão aparecer. Porém, lá no mapa esotérico, a gente vai entender essa condição. Qual é o meu propósito de personalidade e qual é o meu propósito de alma. E quando eu conjugo, quando eu harmonizo esses dois, não é que a vida fica mágica, mas a vida encontra uma direção, encontra um sentido, encontra o propósito de alma. Porque o propósito de alma, ou da própria vida, é justamente fazer alguma diferença por ter vivido. Nós somos seres para crescer, todos nós. Viver estagnado justamente vai fazer com que você viva uma vida menor, uma vida sem sentido. Agora, quando eu cresço, e crescer não é fazer coisas só grandiosas, não. Quando eu cresço um pouquinho a cada dia, eu me autodesenvolvo, eu acabo tendo orgulho de mim, não é? Quando eu vejo que, por exemplo, sejam a esposa, marido, filhos, irmãos, família, amigos, consegue se desenvolver um pouquinho mais, nossa, aquilo dá um orgulho, porque a jornada ela é coletiva. Não é? A nossa jornada é coletiva. Você pode até viver, morar sozinho, sozinha, não tem problema. Mas a jornada da vida ela é coletiva. Mas o desenvolvimento, o autodesenvolvimento é individual. A única coisa que eu posso fazer pela coletividade é crescer um pouquinho a cada dia. Eu não posso fazer isso pelo outro. Mas se eu fizer por mim um pouquinho a cada dia, com certeza a jornada coletiva será ainda melhor. Então, mais uma vez, agradecer você
por estar aqui comigo. Venha fazer seu mapa astral, me mande uma mensagem no código 11 99302 0468. 11 99302 0468. Venha fazer seu mapa astral, venha fazer a tiragem do tarô, justamente para ir ao encontro do seu propósito de alma, que eu desejo que seja a mais linda e a mais próspera, que eu tenho certeza que você vai encontrar. E mais uma vez, uma ótima quinta-feira para você, um beijo no seu coração e até mais.